Então, não tenha dúvida de que Deus está ouvindo as suas orações. Com muita alegria eu quero nessa noite receber nossa querida missionária Camila. Amém? Paz, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Será que esse ato está continuando aqui? Pediu uma coisa difícil, não podia? Quem concorda, diga aleluia. Vai vir Brasil. Vira aqueles dois para lá, ó, para todos eles. Você fica ligado aí. Não. Cada um, seu cada um. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Irmãos, quem aqui já mordeu a bochecha bem forte? Então entenda por que eu estou falando desse jeito. Mas assim, forte demais. Só Deus, dói demais, varão. Meu Deus, quando dizem que o inferno é ruim, eu imagino um monte de bochecha mordida. Deve ser uma coisa terrível. Nossa. Gênesis capítulo de número 37. Deixe-me falar da minha alegria de poder retornar a essa casa. Eu estou feliz de ver os amigos e irmãos em Cristo aqui. É uma alegria muito grande ver esse povo acolhedor. Desde ali da portaria, a gente é bem-vindo até a hora de pregar. Seja bem-vindo, seja abençoado, seja abençoado. Isso é lindo demais. Vocês têm carisma do Espírito Santo. Deus conserva essa igreja assim para sempre, até o arrebatamento da igreja. Oh, aleluia. Deus abençoe ao pastor Márcio, que de certo, juntamente com sua esposa, é precursor desse movimento, né? Porque dizem que a igreja reflete muito daquilo que é o pastor, né? E que bom que o pastor de vocês é boa coisa, porque reflete uma coisa muito boa na igreja. Gênesis capítulo 37. Antes de fazer menção da palavra, para não tomar tempo depois disso, porque eu acredito que depois da palavra não há nada mais a ser acrescentado, eu gostaria de anunciar alguns poucos temas de DVDs que eu trouxe aqui, porque eu sinto que o pastor Eduardo me boicota quando eu venho até essa igreja. É brincadeira. Mas ele preparou alguns DVDs para que eu trouxesse aqui. Eu tenho temas novos, mas ele só reproduz os antigos. Eu acho que não sei, né? É brincadeira, mas vamos lá. Provérbios tem um versículo desse, né? Diz que fez por brincadeira, mas está falando a verdade. Eu tenho aqui, irmãos, é um dos primeiros DVDs que o Senhor me presenteou. Uma mensagem que fala sobre Jesus o primeiro. Pense numa mensagem de alto teor cristão. É uma mensagem cristocêntrica. Eu só falo de Jesus do começo até o final. Quem gosta de Jesus tem que ter esse DVD em casa. Porque é uma mensagem... Sabe aquele povo que reclama e fala assim, o povo não prega mais de Jesus? Como que dá para ele? Porque ele vai ouvir de Jesus do começo até o final. É uma mensagem altamente cristocêntrica. Uma mensagem onde eu falo sobre Jesus. Não há nem nada mais do que acrescentar. Você dizer que tem um DVD que só fala de Jesus, acho que já é o suficiente, né? Tenho aqui um outro DVD que é uma mensagem, sabe aquela mensagem que você gosta tanto, que se você pudesse, você pregava todo dia? É essa mensagem aqui, Gerando pelo Espírito. É uma mensagem onde eu falo sobre Maria, quando ela recebeu a boa nova do anjo Gabriel, dizendo que ela seria mãe do Messias. A Bíblia diz que ela disse, mas como se dará isso? E ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria, a partir daquele momento, começou a gerar algo inédito, absurdo, sobrenatural. Algo que nunca mais iria se repetir na história. Não houve antes dela e nem haverá depois dela. E aí nesse DVD eu trago a capacidade que nós temos de gerarmos coisas inéditas, absurdas, sobrenaturais, a partir do momento que estamos projetando pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui eu falo sobre a capacidade de gerar, imbuído pelo Espírito Santo de Deus. Tenho aqui uma mensagem gravada na Assembleia de Deus de Belém do Pará, a Igreja Mãe das Assembleias e Ministério. Não faça acordo com o inimigo. Essa mensagem aqui
Eu não sei se ela foi já editada, mas eu lembro uma época que quando eu assisti, eu chego a dizer na mensagem que o buraco é mais embaixo. Agora você vê. Como é que uma pessoa fala isso na igreja mãe das Assembleias de Deus? Então eu não sei, irmãos, mas assim, há alguma coisa aqui que há de edificar a sua vida. De certo. É uma mensagem onde eu falo sobre quando Acabe, ele faz um acordo com Ben-Hadad. Nosso inimigo chega-nos com propostas sutis e a gente, na esperança de que ele vai aliviar, acaba fazendo acordos para ver se o negócio alivia. Só que essa mensagem, ela fala sobre não fazer acordos. Eu vou dar só um exemplo para a gente entender, mais ou menos assim. A mãe compra o rádio, mas o filho já tem 18 anos e ajuda no sacolão e na compra. Como ele gosta de ouvir o pancadão, ela que comprou o rádio. Quem paga a conta de luz é a prosperidade da dizimista da casa, mesmo que seja o filho que procure o trabalho. Mas para ter um consenso, para não ter briga dentro de casa, ela deixa ele botar o pancadão de vez em quando, só para não ter briga, pensando que vai aliviar. Só que não alivia. Isso aqui é aquela coisa, irmão, faça a guerra, não faça a paz. Leve esse DVD para sua casa, que você vai ser imbuído da coragem de Deus para não fazer acordo com o inimigo. Ninguém nem deu glória, o que tem de pancadão. Eu tenho aqui uma outra mensagem que eu ainda vou pregar nesta igreja. Tudo tu podes. É uma mensagem onde eu falo não somente da história do livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25. Ele diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. É a única certeza associada ao capítulo de número final do livro de Jó, quando ele também diz: eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Esses versículos são raros no livro de Jó, porque são os únicos versículos, em meio a todos os versículos do livro de Jó, em que ele afirma uma certeza. Ele não sabe se vai ficar rico de novo, mas sabe que o Redentor vive. Ele não sabe se vai ter cartão de crédito de novo, mas sabe que o Redentor vive. Ele não sabe se vai se mudar de casa, mas ele sabe que o Redentor vive. E no final, a certeza que ele teve no início corrobora com a última. Eu sei que tudo tu podes e nem dos teus pensamentos. É uma mensagem para a gente sofrida. Pensa numa pessoa que está na prova. Essa mensagem é para quem está na prova, para quem está... Porque a alegria é muito bom, mas quando Deus quer ensinar coisa para crente, a gente sofre. Irmã, eu só tenho alegria. Ai, irmão, então desculpa, mas você tem pouca coisa para me passar. Porque quem sofre pode sentar na cadeira e deixa ele falar. Porque, irmão, a alegria é muito bom, mas quem ensina é sofrimento. Quando Deus quer dar paz a um crente, ele dá alegria. Mas quando Deus quer ensinar um camarada, Deus faz ele passar pelo vale do sofrimento. Essa doutrina triunfalista não aceita esse DVD. Porque essa doutrina triunfalista acha que tudo tu pode, é tudo tu pode. Tudo tu pode. Tu pode arrebentar a boca do balão, tu também pode ser arrebentado. Tu pode explodir com o mundo, mas o mundo também pode explodir com você. O tudo tu pode de Jó não é para dizer que Deus podia tudo. O tudo tu pode de Jó é complementado pelo restante dos capítulos. Quando ele diz tudo tu pode, ele está dizendo tudo tu pode fazer comigo o que tu quiser. É isso que significa. Fala igual o pessoal que fala bonito. E por fim, o menos importante, eu tenho aqui uma mensagem que o vídeo dela é horrível. Eu sou muito sincera. Mas o áudio dela é o suficiente para receber. Porque a gente precisa. Visualmente falando, esse DVD não deveria ser comercializado. Mas sabe aquele dia que você prega de um jeito que você nunca mais prega igual aquele dia? Irmão, foi esse dia que o varão que me agarrou nesse dia sumiu da minha vida. Nunca mais pegou desse jeito. Olha, mas foi muito forte. Uma mensagem onde eu prego sobre Samuel e Ana. Entrega e devoção em tempos de corrupção. Quem acha esse tema bonito, diga amém. O marido que deu, ele dá todos os temas ao projeto. Ele diz: qual é esse tema? Eu falei: ok, porque eu não sei dar tema para mensagem. Mas esse DVD eu costumo dizer que ele é mocotó. Novo convertido só pode comprar se tiver no fervor do primeiro amor. Se não tiver, passa longe. E crente velho, pior ainda, é melhor que nem compre. Nem compre, só compre se for velho, mas ainda tiver no fervor do primeiro amor. Qual é o fervor do primeiro amor? Aquele fervor do tudo ou nada. O crente que quer justiça, que quer vitória, que com ele é tudo preto e branco. Sabe como é que é? Tem que ser assim. É uma mensagem onde tem um poder de denúncia muito grande.
desde o dia que eu preguei essa mensagem, que ela começou a me perturbar. Ela tem um poder de denúncia muito grave. Eu falo sobre a prostituição e a corrupção dos altares da igreja do século XXI. Falo sobre os Ófilis e Finéias que metem o garfo por entre as recâmaras dos templos da casa do Senhor. É triste demais, mas a parte alegre é que o Senhor tem um Samuel para instituir justiça neste tempo. Restauração. Você pode adquirir qualquer um desses DVDs pelo valor de R$15 ao término do culto. Oh glória! E tem maquininha de... Aqui é cartão também. Diga aleluia! Eu acho que olha, isso é a primeira vez que eu estou falando isso. Tem maquininha. Sabe por que, pastor? Em casa só tem uma maquininha. Adivinha quem leva? Deus. Amados, agora vamos lá. Gênesis capítulo de número 37. Versículos de número 31 em diante. Gênesis capítulo 37, versículos de número 31 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Capítulo 37, a partir do verso 31. Diz assim o texto sagrado. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica a talar de mangas compridas. E fizeram-na levar a seu pai. E lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o comeu. Certamente foi despedaçado meu filho José. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se, pois, todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Diga amém por essa palavra. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto em que nós acabamos de fazer menção. O capítulo 37, por exemplo, no verso número 1, se você for lá para o versículo 1, a Bíblia vai dizer: habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o verso 2, parte A do versículo, vai dizer assim: e esta é a história de Jacó. Nós percebemos claramente que dentro da história de Jacó, porque o texto diz e não é epígrafe do texto, porque a epígrafe do texto não precisa de inspiração e nem de cunho histórico, mas o verso 2 é a inspiração e o cunho histórico desta história. Esta é a história de Jacó. A história é de Jacó. O capítulo 37, então, na verdade, ele se abre com um propósito, que é narrar a história de Jacó. Mas nós percebemos que José, dada a quantidade de acontecimentos que estão à volta dele, ganha muito mais notoriedade do que o seu pai Jacó. E é por isso que, mesmo a história sendo de Jacó, a epígrafe do texto já abre falando: José é vendido pelos seus irmãos, porque José, na verdade, ganhou uma notoriedade muito maior do que Jacó dentro desse contexto. Por quê? A história de José tem aventura, tem exaltação, tem honra, tem sofrimento. Então a história de José faz com que nós voltemos os nossos olhos muito mais poderosamente para a história dele. Mas a Bíblia diz que esta é a história de Jacó. O fato de trazer mais notoriedade para a história de José não significa que a história deixou de ser de Jacó. Simplesmente precisamos entender isso. Significa que a história da vida de Jacó tem um forte componente, o seu filho José. E inclusive José só vai vivenciar da parte de Deus todas as coisas que ele vivenciou, porque o Senhor havia feito uma promessa ao seu pai. Antes de José vivenciar tudo aquilo que vivenciou durante a sua trajetória, nós vamos perceber o Senhor separando Jacó, escolhendo Jacó desde até o ventre da sua mãe. Jacó foi um homem escolhido desde o ventre, tanto que ele não havia necessidade nenhuma de ter feito aquilo que ele fez com seu irmão Esaú, a pedido da sua mãe Rebeca. Jacó não tinha necessidade de ter simulado ser o seu irmão. Jacó já era um escolhido de
Deus. E quando nós somos escolhidos de Deus, não precisamos criar atalhos, nem fazer estratagemas. É só esperar o tempo de Deus, que é o seu tempo. Deus executará toda a sua vontade e todo o propósito determinado para a nossa vida. Porém, contudo, ele fez uma série de coisas, mas nós vamos ver que a história de Jacó também é uma história marcada de acontecimentos que saltam os nossos olhos no Antigo Testamento. Veja bem, um homem que trabalha anos por amor a uma mulher, daqui a pouco ele tem que trabalhar o dobro dos anos por amor a esta mulher, porque o seu sogro, na verdade, lhe deu a irmã que não era desejável aos seus olhos. Este homem enganou o seu pai, suplantou o seu irmão, saiu de casa numa condição tão desfavorável. Este mesmo homem teve propósitos extraordinários da parte de Deus. Perceba que o nosso Deus, ele era apenas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas o salmista no seu texto vai dar mais alguém para exaltar o nome de Deus, e ele vai dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus estava dizendo: Jacó, eu estou escrevendo uma história para você. Você não viverá à sombra dos seus avós, você não viverá à sombra dos seus pais, você será alguém que também terá uma história. Veja, meu irmão, a Bíblia diz que este homem, irmãos, ele saiu do fundo do poço, ele saiu de um lugar muito distante, ele não era primogênito, ele não era eleito pela marca natural, mas ele tinha uma marca no céu. A Bíblia diz que este homem uma vez chegou a um lugar chamado Luz, e deitando-se sobre a pedra, encostando a sua cabeça à pedra, a Bíblia diz que naquele dia ele viu os céus abertos e os anjos de Deus que desciam e subiam, e ele falou: certamente terrível é este lugar, porque Deus está aqui e eu não sabia. Perceba como a trajetória de Jacó é marcada por experiências extraordinárias na parte de Deus. A Bíblia vai dizer que este mesmo homem, ele luta com um anjo, que na verdade, com o passar dos anos, temos compreendido que a tipologia perfeita seria: ele dança com um anjo, porque na verdade o Senhor enviou um anjo só contra o exército de Senaqueribe, já foi o suficiente para destruir o exército inteiro. Agora, aonde que um homem conseguiria lutar com um anjo? Em lugar nenhum. Mas na verdade fala acerca de uma cultura dentro do judaísmo, dentro da cultura judaica, aonde se convidava alguém para dançar, e quando dançava com aquela pessoa, quem não aguentasse a dança até o final tinha que pagar uma prenda para aquele que desistiu durante a dança. O que a Bíblia está sugerindo é que Jacó chamou o anjo para conversa e falou: eu vou ficar aqui com você, eu vou ficar aqui com você. E o anjo aceita e fica com ele, e a Bíblia diz que está lá: eu também vou ficar aqui com você. Não é porque o anjo era fraquinho, porque no céu não tem anjo fraco. Não é porque o anjo era pobrinho, porque no céu não tem anjo pobre. Mas a Bíblia diz: rapaz, me solta, a luz da alva já está se aproximando. Também não é porque anjo tem medo de luz do dia. Anjo anda de dia, de noite, de madrugada. Anjo anda com gente que presta, com gente que não presta. Ele anda onde ele quiser, porque eles têm liberdade. Só que anjo vem para cumprir ordem. Anjo não vem para ficar à toa. Quer um conselho? Não fica amigo do anjo, não. Fica amigo do dono do anjo. Porque o dono do anjo é que determina o tempo que o anjo pode ficar. E quando ele diz: olha, a luz da alva já se aproxima, ele só está querendo dizer: eu tenho hora, eu tenho que ir para o céu, eu vim para cumprir uma ordem, preciso voltar. Só que aí, Jacó segurou ele. E quem quer sair da dança tem que pagar a prenda na cultura hebreia. Então o que o anjo está dizendo? Fala logo o que você quer, porque eu já vi que eu vou ter que pagar uma prenda para sair daqui. Fala logo o que você deseja, que eu já entendi que para sair daqui eu vou ter que deixar alguma coisa para você. A Bíblia diz que ele libera a juntura da coxa. Aquilo ali, irmão, só faz parte do cumprimento da prenda. Quer um conselho? Faça como Jacó. Saia dos encontros com Deus marcado pelo anjo do Senhor. Não aceite sair com algo na mão que depois vai embora. Aceite a sair com algo na mão, mas algo dentro do corpo. Saia marcado dos encontros que você tem com Deus. Percebeu como a história de Jacó tem uma série de acontecimentos extraordinários? Só que a Bíblia diz que agora o Senhor vai virar o holofote para a vida de José, filho de Jacó. E não é muito normal, quando o holofote está virado para a nossa vida, e o Senhor tem uma promessa na nossa vida, quando de repente Ele vira o holofote para alguém que pode estar dentro da nossa casa, mas não sendo a gente, é um pouco embaraçoso. É um pouco constrangedor. Isso acontece na vida de Jacó. Não sou eu que digo, mas é o texto. Ele sabia que Deus tinha algo especial para a vida dele. Isso não era por espiritualidade, era por conduta.
José tinha uma vida coerente à chamada de Deus. Não adianta ter promessa e não ter vida coerente com a chamada de Deus. José não. José tinha uma vida coerente com a chamada de Deus. Ele era justo, ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele priorizava a sua família. E quando a Bíblia diz que ele trazia uma má fama dos seus irmãos ao seu pai, não era para ser X9 dentro da casa, é porque ele tinha uma obrigação de honra com seu pai. E quem tem obrigação de honra com o pai não vê o outro fazendo errado e a coberta. Vê o outro fazendo errado, vem para casa e conta para o pai: pai, eu vi isso, isso e isso. Porque sabe que o que faz longe da casa reflete no lombo, no cabeça da casa. Então Jacó percebe claramente que José é alguém que tem um diferencial da parte de Deus. E agora ele vai lhe dar uma túnica talar de mangas compridas, uma túnica, coisa de príncipe, irmãos. Coisa que aponta para a realeza. E dentro dos propósitos de Deus na sua vida nada é em vão. Deus está colocando coisas no teu caminho que te apontam para o lugar em que Ele vai te levar. Talvez você não esteja entendendo agora. Perceba que a túnica de José não combinava com o ambiente que ele vivia. Ele vivia num lugar de tendas, ele vivia num lugar de ovelhas, ele vivia no meio das malhadas, ele vivia por entre areias e desertos. Mas a Bíblia diz que o seu pai lhe deu uma túnica de príncipe, uma túnica que só quem morava em palácios usava, uma túnica que só quem era filho da realeza usava. Mas a Bíblia diz que Jacó dá isso para o pastorzinho José. Você está usando coisas que pensa que não combinam com você, mas o Senhor está dizendo: abre o olho, eu estou te apontando para onde eu vou te colocar. Diga: a túnica era um sinal. Não, ficou descoordenado. Diga: a túnica era um sinal. Quando o Senhor tem promessas na nossa vida, o Senhor complementa essas promessas nos enviando sinais antes do cumprimento delas. Para quê? Para que o nosso coração não se adie à esperança. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 12, se não me engano, ele vai dizer: porque a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando a gente espera muito e não tem nada para pegar, quando a gente espera muito e não tem sinal nenhum, a Bíblia diz que isso produz um sentimento de desistência, de tristeza, e isso faz adoecer o coração. Quem aqui já esperou uma coisa que não aconteceu, sabe do que eu estou falando. Quem aqui já viu um profeta na carne, na casa de alguém que era do Espírito, e falar que vai viver quem Deus já sabia que ia morrer, sabe do que eu estou falando. A gente espera, quando não acontece, dói o coração. Só que todas as promessas que o Senhor faz, Ele, ao invés de nos fazer esvair a esperança, Ele vai nos dando sinais que apontam para o que Ele vai fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Que tem uma promessa ao nosso respeito, como teve na vida de Jacó. Irmã Camila, e como eu sei que essa promessa vai se cumprir? Primeiro, porque Deus fez, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E segundo, irmã Camila, Ele mesmo apontará meu caminho, sinais que vão virar o holofote para a minha presença, para iluminar o meu caminho e me fazer ter esperança. Quem tem promessa, meu irmão, conforme o tempo vai passando, ele não vai deixando de crer. É por isso que ninguém entende quem tem promessa, porque quanto mais tempo passa, o outro diz: já era para você ter desistido, já era para você ter parado de crer. Mas não é. É que quanto mais tempo passa, mais sinal ele vai dando: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou cumprir. Entra um ano, ele diz: eu vou fazer. Quando você está quase desistindo, ele diz: eu vou fazer. Aonde? E aonde que vem a demonstração disso? Nos sinais. Diga: os sinais. Havia uma promessa da parte de Deus endereçada a Jacó, e esta promessa era cumprimento do que o próprio Deus já havia falado a Abraão, que a família proveniente dessa árvore seria a semente de uma multidão, seria a semente de nações e nações da terra, e nela seriam benditas todas as famílias da terra. Jacó está fazendo parte de uma árvore frutífera e frondosa, e esta árvore tem que gerar frutos. Só que, irmãos, às vezes Deus faz promessas na nossa vida que não depende apenas da gente. Pode ser que nós sejamos apenas o tronco de um galho que Deus vai usar para fazer prosperar o caminho desta árvore. Quem é José? José é o que o próprio pai dele disse, falou: José é um ramo frutífero. Oh, aleluia. Você precisa entender que você pode ser árvore. Você precisa entender que você pode ser o endereço das promessas de
de Deus. Você pode ser o alvo do que Deus falou, mas nada disso impede de que Deus use ramos à sua volta para que a sua árvore cresça. Irmã Camila, o que você está querendo dizer? Comece a parar de invejar, de ciumar, de se entristecer, porque Deus está virando o holofote para pessoas que estão à sua volta sem ser você. Deus está dizendo: são os ramos frutíferos da tua árvore, são os ramos frutíferos da tua chamada. A Bíblia diz que agora ele dá essa túnica para José. E esta túnica é o sinal da promessa de Deus. Segunda coisa, como é que eu sei que é de Deus? Porque Deus me dará um sinal das promessas que ele me fez. Eu quero dizer aos cantores da casa do Senhor, ou melhor, aos levitas da casa do Senhor, aqueles que receberam uma promessa de viver para a casa de Deus. Eu quero dizer que ainda esta semana o teu telefone tocará e você receberá um convite que será um sinal. Eu quero dizer para aqueles que estão trabalhando em cargos, em várias áreas que seja, se Deus disse que você será proeminente no teu trabalho, eu quero profetizar uma ligação para promover a sua vida, promover a sua carreira. Levante a sua mão, eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. O Senhor lhe dará uma semana de sinais. Diga isso para pelo menos 2 pessoas. O Senhor vai te dar uma semana de sinais. Uma semana de sinais. Receba um sinal da parte de Deus. Receba um sinal da parte de Deus. Essa ligação vai ser um sinal. Essa porta aberta vai ser um sinal. Essa porta fechada também vai ser um sinal. Deus vai te dar um sinal de que Ele é contigo. Ele entrega a túnica. Oh, aleluia. Ele entrega a túnica. A Bíblia diz que José tinha aproximadamente 17 anos de idade. E agora José está começando a ter vários sonhos. Sonhos que visam a honra, sonhos que visam a exaltação para atingir os propósitos de Deus. Deus não exalta ninguém para se gabar. Todas as pessoas que foram honradas por Deus, visadas pelo próprio Deus, elas têm propósitos sobre a vida de outras pessoas. E escute o que eu vou dizer. Na maioria das vezes, esta honra está ligada a livramento. Amém. Tem gente que Deus honra só para promover livramento ao povo. Aleluia. José é essa fonte. E agora ele tem uma túnica. Mas a Bíblia diz que por causa da inveja dos seus irmãos e do ódio dos seus irmãos, ele será lançado dentro de uma cova e será vendido. Oh Deus. E agora nós não estamos falando apenas do José, mas estamos falando dos sonhos de Jacó. Porque dentro desta casa, enquanto José sonhava, ele dizia: sonhei, peço-vos, ouvi este sonho que tenho sonhado. Sonhei que atávamos feixes no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos se inclinavam diante do meu. Se inclinavam diante do meu. Oh, ele está querendo dizer que vai ser exaltado. E ele percebe claramente que será honrado até no meio de seus irmãos. Jacó ouve aquilo de longe, porque a Bíblia é clara em dizer que ele narrava esses sonhos no meio da sua família. Ele não falava nada, porque é muito bom quando eu tenho uma promessa, entender que o outro vai se curvar. É muito bom quando eu tenho uma promessa, entender que é o outro que vai se inclinar. O difícil é quando Jacó ouve falar não apenas dos seus irmãos, porque que ele seria exaltado no meio dos seus irmãos, e isso Jacó também esperava. Eu até imagino que quando ele falava a quantidade de molhos que se inclinavam, Jacó pensava: que maravilha, é isso mesmo, esse é meu garoto, esse é meu filho, esse é o servo da minha velhice, é com esse aí que Deus tem para vai ser desse jeito, estou sentindo, hein? Estou sentindo que vai ser forte. O que Deus vai fazer na vida de José, eita, é o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Ele não interrompe, não há nada que Jacó fale que possa interromper o processo de José. Ele ouve, pasme os senhores, eu não tenho dúvida, a Bíblia vai dizer que ele tinha um apreço especial por José, então é natural que ele gostasse do que José está falando. O problema é que José vai trazer um segundo sonho, e este segundo sonho diz: também sonhei outro sonho, outro sonho. Catuca quem está ao seu lado e diz: o problema é o outro sonho. Sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas, peraí, 11 estrelas são os irmãos, 12 é com ele. Sol e lua, peraí, sol e lua sou eu e a mãe dele. Sol e lua, autoridade, governo de dia, governo de noite. Sol e lua maior do que as estrelas, satélites especiais. Ele está olhando e está vendo: sol e lua,
o sol é você, Jacó. O sol, a lua é você, mamãe. E as 11 estrelas, esses invejosos tudinho. O sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Eita, lembra do Jacó que gostava do sonho do molho? Lembra do Jacó que gostava do filho sonhador? Lembra do Jacó que deu uma túnica para contar o propósito de Deus para a vida dele? Ele vai dar um grito dentro de casa e vai dizer: que sonho é este? Que sonhaste, menino? Acaso viríamos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? A Bíblia diz que aquilo encerra a conversa e diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Eu vou trazer para o populacho para a gente entender de uma forma racional. Sabe o que Jacó está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Que enquanto os irmãos dele ia cada um para um lado falando mal e murmurando, ele também falou, porque é difícil ouvir que eu também vou ter que me inclinar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Minha promessa é com você, mas não é você. Como assim, irmã Camila? Me explique. Deus tem propósitos que estão acima do teu nome. Deus tem propósitos para a tua vida que estão acima dos teus desejos. Mas não é para você ficar triste. Deus apenas está dizendo que vai fazer algo na tua vida que é maior do que você mesmo. Irmã Camila, e como ele fará isso? E para ele fazer isso, o que eu tenho que fazer? Você também terá que se inclinar aos propósitos de Deus. É fácil dizer: Deus tem uma obra na tua vida. Quem te viu envergonhado vai ter que voltar e te pedir perdão. Aí você diz glória. E quando Deus diz para eu cumprir o que eu quero na tua vida, eu quero que você vá lá e peça perdão. Deus está dizendo: é tempo de inclinação, Jacó. É tempo de descer, Jacó. Sabe o que Deus está mandando eu dizer a este povo que me ouve? Não fique pensando que são os molhos que se curvam. A tua hora de se inclinar também está chegando. Você precisa entender que para o que Deus tem para fazer na sua vida, você também vai ter que se inclinar. Você também vai ter que descer. Prega para ele com carinho e diga: você também, sol. Fala para ele: você também, sol. Você também. Sol, lua e 11 estrelas se inclinam. Está dizendo: você também. Mas quando a Bíblia diz que apesar de ter repreendido a José, ele guarda isso no coração, sabe o que ele está pensando? Vai que acontece. Por que ele pensa isso? Porque ele se lembra da história dele. Não deveria ter acontecido na minha história pelo veículo natural tudo que aconteceu, mas aconteceu. E agora ele olha dentro da casa dele e ele pensa: é uma incoerência eu me inclinar ao filho moço da minha casa. Só que ele está lembrando do passado dele. Sabe o que Deus está dizendo? Que às vezes a sua memória tem que se arremeter ao que Deus fez na sua vida antes do que ele vai fazer na vida das pessoas daqui para frente. Para quê? Para você lembrar que Deus também age com algumas incoerências. Em que sentido, irmã Camila? Deus faz coisa que parece que não ia fazer. Quem é você? Você é uma coisa que parecia que não ia dar certo. Você é um tipo de pessoa, meu irmão, que parecia que não ia dar pra nada. Quantos de vocês entraram aqui por essas portas e disseram: pastor, me deixa aqui no banco porque eu não sei fazer nada. E hoje o pastor tem que falar: fica no banco, porque agora você quer fazer tudo de uma vez. Irmã Camila, o que tinha eu de especial no meio das outras pessoas para que Deus escolhesse a mim, não ela? Será que foi minha inteligência? Seja sincero, você acha que foi? Irmã Camila, será que foi minha beleza? Nem foi olhar. Será que foi mesmo? Porventura agora Deus faz separação de pessoas? Como é que Deus me escolheu, minha irmã Camila? Ele só escolheu a ti, não escolheu quem bebia a mesma cerveja que você bebia. Ele só escolheu a ti, não escolheu o mesmo negligente que era teu amigo, igual que a gente caminhava junto. Podia ter escolhido a mim, a ele, mas por que escolheu a mim? Porque só você creu. Deus não escolhe quem é melhor, Deus escolhe quem crê. Jacó está lembrando, sabe o quê? Não era porque eu era melhor do que Esaú, é porque eu criei. Não é porque você era melhor do que ninguém que Deus te chamou, mas foi porque você creu. Agora Jacó está olhando para a filha de José, para o filho José, e ele está pensando: vai que acontece. Eu quero que você traga à sua memória agora quem é o teu José. Qual é a situação mais improvável da sua vida, da qual você olha e você diz: esse aí
como? Deus está dizendo, mas Camila, eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que aquele ali, quanto mais ora, o pior fica, mas não consegue parar de orar. Sabe o que é isso? A sua boca diz não tem jeito, mas seu coração está dizendo, ora, vai que acontece. Ora, vai que acontece. Jejua, vai que acontece. Quem é José para a vida de Jacó? José para a vida de Jacó é representatividade de tudo aquilo que Deus disse que ia fazer. E agora Deus está fazendo através da vida dele. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde você está colocando as suas expectativas? O que é que você tem idealizado? Qual é o projeto de vida para você? Acerca das promessas que Deus te fez, o que você espera delas? O Senhor está dizendo aqui, irmãos, e eu quero resumir esta palavra. Ei, quando alguém recebe uma promessa da parte de Deus, a gente vive para ver cumprido diante dos nossos olhos aquela promessa. É um exemplo novo que eu vou dar, mas é mais ou menos assim. Deus pode dizer assim, eu vou te dar um carro verde de bolinha laranja. Você pode ter um preto, você pode ter um prata, você pode ter um azul, você pode ter um cor de abóbora. Enquanto você não tiver aquele de bolinha laranja, o teu coração não tem paz. Enquanto você não tiver aquele de bolinha laranja, não tem sentimento de satisfação pleno. Enquanto você não tem exatamente aquele que Deus falou, a sua alma não tem regaço no ribeiro junto às águas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Primeira coisa, eu não tenho plano B. Pode deixar as suas expectativas naquilo que é improvável, naquilo que você pensa que não vai acontecer, mas está no seu coração. Porque a gente guarda no nosso coração coisas que a nossa mente diz que não pode acontecer. E por que nós não conseguimos nos desfazer delas? É muita pretensão achar que fomos nós mesmos que colocamos elas lá. Eu quero falar das promessas de Deus. Quantas o Senhor tem te feito? Quantas palavras Deus tem liberado ao teu respeito? O que foi que Deus disse acerca da tua casa? O que foi que Deus prometeu com relação ao seu filho? Num tempo onde as pessoas pregam que o Senhor ele age tão somente, não é tão somente, ele age, mas não é tão somente. Aonde Deus age tão somente em cima das nossas ações para provocar nele reações. Aonde ficam as promessas de Deus? E no que Deus falou, independente da minha ação, há uma ação acerca da promessa e ela é uma só, obediência. Só tem uma coisa que você precisa fazer, obedecer. A Bíblia diz que José agora vai pegar a túnica dele, os irmãos vão pegar a túnica, vão sujar no sangue de bode, vão rasgar as vestes e vão trazer diante de Jacó, seu pai. E eles dão um mensageiro para enviar, sabe por quê? Acerca da nossa promessa e do que Deus promete, quem de fato suja a túnica nunca vem para dizer que sujou, sabe por quê? Eles mexem com as coisas de Deus, mas depois não aguenta segurar o rojão da consequência. A Bíblia diz que ele mandou mensageiro. E tem gente aqui querendo discutir com o mensageiro. Mensageiro é só isso, irmão, mensageiro. Não, me fala, quem foi que falou isso? Não interessa quem falou isso, é só mensageiro. Quando alguém liga para a tua casa e diz, fiquei sabendo, me conta, quem foi que contou? Tá querendo saber para quem é mensageiro? O mensageiro só recebeu para levar a notícia. Ele nem sabe quem sujou, quem jogou na cova. Ele só sabe que o negócio tá ruim. Para de discutir com o mensageiro. Para de especular coisas da tua história. Quer saber da tua vida? Dobra o joelho e ora. E a Bíblia diz que ele chega e pergunta, Jacó, reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José. Quem estava aqui no começo da mensagem lembra o que eu disse. Eu disse que a túnica era apenas um sinal. Era apenas um sinal. A túnica era apenas um sinal bom sim. Sinais ficam para sempre, gente. Não fica. Quando você para na frente de um semáforo, que aqui no Rio a gente chama de sinal, ele para no vermelho e fica. Sai do vermelho e vai para o verde, fica no verde. Sai do verde e vai para o amarelo, fica no amarelo. Não fica. Os sinais eles aparecem e desaparecem. Agora o sinal de Jacó, de que Deus tem uma obra na vida de José, está chegando diante dele, rasgado e sujo de sangue. A pergunta do mensageiro é, conhece se esta é ou não a túnica do teu filho Jacó? Era para ele dizer sim ou não, porque a pergunta era, conhece se esta é ou não a túnica do teu filho José? Mas a Bíblia diz que ao olhar a túnica, ele disse, tinha que ter parado, mas ele continuou. Sabe qual é o nosso problema quando recebemos uma promessa? Falar além do que devemos. Ele olhou a túnica e ele pensou, certamente é do meu filho José. Cala a boca, Jacó, pelo amor de Deus. Mas não, ele continua, certamente foi despedaçado por uma besta fera o meu filho José. Ele já
está vendo o leão palitando o dente com o ferro de José. Ele está vendo cabeça para um lado, braço para o outro. Sabe por quê? Poder visual de um sinal. Quando o sinal vem, ele nos alegra tanto que nós nos apegamos a ele. Só que você não pode se apegar a sinal, porque sinal é sinal. Sinal aparece e desaparece. Sinal vem e... Sabe qual é o nosso problema? Nos apegamos aos sinais demais. Sabe o que Deus está dizendo? E agora eu não falo como pregador, mas como profeta. Vou rasgar o teu sinal para você parar de colocar o coração em cima do sinal quando eu tenho uma promessa ao teu respeito. Ouça o que eu vou lhe dizer e guarde isso na tábua do seu coração. A promessa é maior do que o sinal, mas tem gente ficando iludido por causa de um sinal. É só sinal. Irmã Camila, eu orava pelo meu filho, ele bebia uma caixa. Agora eu dobrei a oração, ele parou de beber. Agora ele só bebe meia dúzia. Irmã, agora eu vou parar de orar, porque quando eu orava, ele bebeu meia dúzia. Agora que eu terminei de orar, ele está bebendo 2 caixas. Deus está dizendo, era sinal para fortalecer a tua fé, para você ver até onde vai o poder da intercessão. Sinal vem e vai, meu filho. Sinal é só para corresponder à expectativa de que eu estou no caminho certo. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para a túnica do filho, certamente morreu, está despedaçado, está ensanguentado, é cabeça para um lado, é perna para o outro. Sabe por quê? Se apegou demais ao sinal. Irmã Camila, quem é que joga a promessa na sepultura? Quem se apegou demais ao? Olha para quem está ao seu lado, como diz o comercial, fala para ele, desapega. Sacude esse irmão, meu irmão. Dá uma sacudida para ver se ele está acordado e diz desapega. Desapega. Não, irmão, eu tenho um marido que ele é maravilhoso. Eu orei por ele, ele passou a fazer um jantar. Eu orei por ele, ele abre a porta do carro. Mas de uns tempos pra cá, irmão, ele fecha a porta quase na minha cara. Deus está dizendo, vai largar o marido por causa disso? Fiz uma promessa quando ele não era nem esse cavaleiro. E a promessa continua de pé. Agora porque ele não abre a porta do carro, o sinal foi embora? Foi, mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. Deus falou que eu entraria numa faculdade. Deus falou que ia me dar lugar em carreiras e em fileiras especiais. Eu fiz a prova e passei. Eu passei em 10º lugar. Eu passei em 5º lugar. O que é isso? É o sinal. É Deus dizendo, tu será acadêmico. O que eu falei vai acontecer. Mas de repente o governo soprou uma ordem. Você entrou na fila e não foi chamado. Aí diz, irmã, eu tinha uma promessa e Deus está dizendo, tinha não, bobo, ainda tem. Você só não foi chamado porque sinal vem e vai, mas a promessa é chata. A promessa está de pé, minha filha. Mas qual é o nosso problema? Nosso apego a uma lista. Qual é o nosso problema? O nosso apego a uma roupa. Qual é o nosso problema? O nosso apego a uma conta, uma fatura de cartão. Não é porque Deus pagou desse mês que vai continuar pagando as outras, não. Sinal, vem e aprenda a distinguir os sinais. Ele olha, está tudo ruim, está tudo ensanguentado, o sinal foi embora, o sinal pereceu, mas aquilo ali é só um sinal. Eu quero falar para quem gosta de guardar sinal hoje aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele começou a chorar, e ele disse, sabe o quê? Certamente rasgou as vestes, se expôs, porque rasgar as vestes é se expor, é diante de Deus, mas quando é luto é diante de todos. Quando a gente pensa que a gente perde a promessa por causa de um sinal, é triste, a gente começa a se expor sem necessidade, porque uma coisa é rasgar-se diante do templo, isso é sacrifício de louvor, outra coisa é se rasgar diante do povo, isso é exposição ao sofrimento. O que me irrita é que no Facebook tem um monte de gente apegada a sinal. Eu nunca vi um povo tão oscilante. Me perdoe, irmão, mas eu posso falar, porque pensa numa pessoa que não se expõe lá. Não pode, irmão. E tem dia que o dedo coça, né? Porque é a ponta afiada da espada perfeita para catucar que a gente não pode falar na cara. Mas não entro. Eu falo, eu não posso me denunciar. Gente, tem gente que a gente lê, não precisa conhecer a pessoa não, é só entrar no perfil. O camarada se expõe tanto. Um dia tá super crente, poderoso,
gente que... Eu não gosto de falar assim, começa com tem gente que... Começa uma série de exposições, e a gente rasgando o pé diante do povo por causa de um sinal. Gente inconstante. O Senhor está dizendo, o meu sinal na tua vida é para te fazer constante, não inconstante por causa dele. A Bíblia diz que ele rasga as vestes, coloca pano de saco e lamenta o seu filho por muitos dias. Mas ele guardava uma expectativa no seu coração. A Bíblia diz que enquanto seus irmãos invejavam, Jacó guardava isso no céu. No céu. E a veste a gente rasga, mas o coração ninguém bota a mão, irmãos. Eu quero dizer aqui para pessoas que já se expuseram. Deus está dizendo, não coloque seu coração para fora do peito, guarde as coisas que Deus falou dentro dele. Pare de contar tudo para todo mundo em todo lugar. Pare de ficar escrevendo qualquer coisa acerca das suas emoções tão íntimas. O Senhor está dizendo, guarda o seu coração. Rasgou a túnica, meu filho. Meu Deus, meu filho foi despedaçado. Só tem um que tem poder de matar seu sonho. Só tem um que tem poder de matar sua promessa. Só tem um que tem poder de te fazer sofrer por ela. E quem é, irmã? Você mesmo. Escute o que eu vou lhe dizer e por que eu digo isso. A Bíblia diz que ele falou, certamente foi despedaçado meu filho José. Em momento nenhum houve morte para José. Se pudéssemos dizer aqui que o poder da palavra mata alguém, quem foi que matou José? Quem foi que matou José? Quem? Deus está dizendo, é você que determina como vai viver até que a promessa se cumpra. Ele poderia viver com isso vivo, mas ele preferiu viver com isso morto. Porque agora ele vai ter uma atitude de quem morre. Ele vai ter uma atitude de quem vai ser sepultado. Ele pensa, com choro certamente hei de descer ao meu filho até a sepultura. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou mais vivo. Eu sou um corpo ambulante pelo caminho. Eu não tenho mais sentimento. Ele está querendo dizer, desde o dia em que meu filho José morreu, a partir deste dia eu morri também. Sabe por quê? A Bíblia não diz, mas eu imagino ele pegando a túnica rasgada, mandando lavar, passar, dobrando e colocando dentro do balde cheio de nafitalina. Porque tem gente aqui que está vivendo morto. Não é porque a promessa está morta. É porque decidiu guardar o que não é a promessa. Tem gente aqui que está com foto de homem que só fez sofrer. Foto de gente que já passou e está lá guardado. Que bonitinho. Meu Deus, o Senhor está mandando você visitar hoje as gavetas, nega, parai, teréria, para pegar tudo aqui. Ai, imagina só, se toda vez que Jacó sentisse falta de José, ele pegasse aquela túnica. Só que aquela túnica passou, irmãos, era um sinal. Eu tenho que dizer para você que chora por causa de um namorado que não é o escolhido de Deus. Deus está dizendo, isso passa. Para você que fica guardando lembranças de coisas que não vão ser mais, de coisas que já foram. E quando você olha só, te faz sofrer. Deus está dizendo, joga isso fora. Parece que eu vejo Jacó guardando. E a Bíblia diz, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. E ele começa a chorar. E como o período do luto de Jacó se estendeu, porque quem sabe o tamanho do que a gente perde é a gente. Como o período dele se estendeu, a Bíblia diz que os filhos dele foram até ele junto com as filhas para o consolarem. Escute o que eu vou lhe dizer, nós estamos dentro de um contexto onde um homem recebeu uma promessa e agora ele pensa que perdeu essa promessa. Nós estamos lendo o final da história, sabemos que ele não perdeu, mas para ele tinha perdido. Para quem que você está pregando, irmã Camila? Para a gente que não sabe o final da história, porque ainda não chegou lá, mas entrou aqui pensando, eu perdi. Está pensando que perdeu. Tem gente aqui que está tentando deixar no caminho. Quando alguém pergunta, e o fulano de tal? Ou e aquele sonho? Você te estourando. Mas nada, já não há um tempão, nem você acredita mais naquilo. E não faz cara de esquisito para mim não, porque eu sei o que é isso. É só para os outros que credo. Mas tá na mão de Deus, dá nada. Tem mais de mês que você não olha por aquilo. Você também desistiu. O que é isso? É gente que perdeu. Mas o difícil de quando Deus faz uma promessa é que a gente tenta deixar ela na esquina, mas a gente está lavando a louça, do nada ela aparece. A gente está no carro dirigindo, é uma música que não tem nada a ver, do nada ela vem na nossa mente. A gente diz, eu quero marcar uma promessa, e o Senhor está dizendo, mas não vai, porque a promessa não vai largar você, ela tem uma ordem, e essa ordem é, siga ele. Siga ele. Siga ele. Siga ela. Deus tem promessas para a sua vida, não tem te deixado.
Bíblia diz que ele está chorando. E agora os filhos vão vir para consolarem. Sabe por quê? Quando a gente pensa que perdeu algo, gente, só quem acha que perdeu é que sabe do que eu estou falando. Não tem abraço, não tem gabinete, não tem oração. Irmão, não é que não tem não. Não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem ribotril, não tem cadetal. Não tem não, irmão. Pensa aí o que é que você mais deseja e o que é que você mais espera. Imagine-se no contexto de quem perdeu isso. Para ele está perdido. Sabe o que Deus está falando? Eu estou falando com gente que está dando como perdido. Sabe aquilo que Deus falou? Aquilo que você viu acontecendo e agora desgraçou tudo? Deus está dizendo, eu estou falando sobre isso que você está dando como perdido. Meu Deus, Deus está falando com alguém hoje aqui. Ele diz que os filhos chegam para consolarem. Mas a Bíblia também diz, recusou, porém, Jacó ser consolado. Eu quero lhe dar uma palavra para que a promessa se mantenha de pé. Sabe o que Deus está dizendo? Recuse o consolo da tampa do caixão. Como assim? Tem um monte de gente para nos consolar nesse sentido. Mulheres que se dizem de fé e são incrédulas. Homens que se dizem de oração, mas quando visitam a nossa casa, eles já vêm com a tampa do caixão. Gente que chega pra gente que está crendo. Gente que acredita na ressurreição. Gente que acredita, está chorando, mas crê. Porque quem tem uma promessa chora crendo. A Bíblia diz que eles entram na casa do Pai. E acerca das filhas eu não digo nada, mas os filhos sabiam bem o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que eles chegam para consolar. Sabe o que é esse consolo? Carinho, afago. Cuidado com aquilo que vem com cara de afago, mas é bote e cal para jogar em cima do dedo. Bíblia diz que eles chegam, querendo consolar papai Jacó. Eu conheço gente assim, gente que chega e diz assim, fica assim não, o camarada está passando por uma situação de divórcio. Daqui a 2 semanas ele vai assinar enfim, o negócio lá do desquite, mas ele está orando, Jesus, aquela mulher é minha, traz ela de volta. Jesus, aquele homem é meu, traz ele de volta. Mas eles chegam, te fez entrar na oração, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai trazer de volta. Ou então chegar e falar a verdade, porque eles sabiam da verdade. Mas não, chega para consolar, por quê? Porque eles também estão dando como perdido. Quer um conselho? Para de andar com gente que está tudo como perdido. Olha para quem está ao seu lado e diz, para não crer, já basta eu. Isso acontece com todo mundo não. Chega não, porque dá raiva. Quer consolar alguém na lágrima? O camarada chutou o balde, vai lá e chuta o tanque. Ele quebrou o prato, vai lá, é isso mesmo! A gente se sente fortalecido. Eu vejo isso no convívio conjugal. Às vezes o Eduardo chega para poder falar uma coisa que eu não estou nem aí, mas para ele é importante. Camila, e é isso. Irmão, se eu ficar no banco e tentar transmitir paz, ele ira. Calma, meu filho, vai dar tudo certo. Você não liga para nada. Se acabe barra porque é para você morrer gostada. Agora quando ele chega, já me liguei na estratégia. Quando ele chega, como é que a gente vai fazer? Eu, rapaz, como é que a gente vai fazer? Agora não vai dar mais. Daqui a pouco ele não faz. Aí de novo vai dar tudo certo. Irmão, sabe o que a gente quer de verdade? Alguém que esteja com a gente no que a gente está vivendo. Que não tem palavra, porque a gente reconhece que diante do outro a gente está como ele, não tem o que fazer. Agora não, o meu indivíduo lá fica assim, não acontece com todo mundo, acontece tão socão, meu. E é um conselho, eu não sei se a tua mão era a tampa de caixão, mas Deus está dizendo que a tua mão vai ser a tampa do que o outro está precisando. E só porque o camarada é um fracassado, ele acha que você tem que ter um fracassado também. Aí o outro lá vai lá assinar semana que vem, mas tá orando, tá na campanha, tá pedindo, tá crendo. Aí chegou e fica assim, não, isso aconteceu comigo também, acontece com todo mundo.
recusou é afastou. Quer ver uma coisa que eu não gosto? Amigo que na época da minha dívida compra o que eu quero vender. Se tu é meu amigo, deixa que outro compra. Fala, sai, candoreia. A crise bateu em casa, vou ficar sem carro, sem casa, sem nada. E vem o melhor amigo de ficar tranquilo que eu compro o teu carro, tua casa. Se for igual filme, que no final ele chega e diz, comprei tudo pra te dar, beleza. Agora, se for pra comprar pra ter como recordação a época da minha crise, logo que está mais perto de mim. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aprenda a recusar o consolo da tampa do caixão. Gente que vem para te fazer conformar. Olha para cá, porque Jacó escolheu viver morto, mas eu quero escolher viver vivo. Quando alguém vier bater no teu umbigo para dizer, fica assim, não, meu filho também é um perdido igual o seu. Tira a mão desse camarada do ombro e diz que ele complementa do teu filho, mas o meu não é. Sofrendo por ela. Não faça carinho na ferida que está doendo. Não traga para afago. Quando a gente tem uma ferida e abafa ela, acontece o quê? Acontece. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não deixa ninguém cobrir o que está doendo. Não vem para culto para rir quando está chorando, não. Eu tenho que rir. Eu tenho que rir por causa dos meus inimigos. Aqui não tem inimigo, não. Aqui tem irmão. A Bíblia diz que o trigo e o joio estão juntos e é Deus quem separa. Aqui até que Deus me prova ao contrário, todo mundo é trigo. Chore. Se é para chorar, chora. Irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Tá não, irmão, tá tudo. Mas não vai ter que ser como a Sudamita. A Sudamita morava em Sudamita. Eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro. Recuse a tampa do caixão. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse homem decide escolher esperar a promessa sem saber. Mas ele escolhe ela morto. Sabe o que é isso? É gente que dá glória a Deus, já tem moço, já não sente presença de Deus há um tempão. Você acha o quê, irmão? Que todo crente chora todo culto porque quer chorar? Tem gente que está olhando de longe e pensa assim, tão quebrantado, tá nada, tá chorando de raiva. Oh, aleluia! A Bíblia diz que ele lamenta muitos dias. Ele chora. Abra sua Bíblia em livro do Gênesis, capítulo de número 45, para nós encerrarmos. Ele chora. Chora, está triste. Triste. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jacó tinha uma escolha. E se ele não tivesse declarado que estava morto aquilo que vivia, ele poderia ter esperado essa promessa de um jeito diferente. Olha para cá porque eu quero lhe dizer uma coisa. Na sua vida, o livre-arbítrio te garante poder de decisão acerca da sua própria vida. A pergunta aqui é, como você decide esperar o cumprimento da promessa? Com veste de luto ou com veste de alegria? Não, mas eu acho que eu perdi. Você acha que perdeu? Perdeu. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer, não dê como perdido aquilo que está vivo. Não chore pela morte de quem não morreu. Sabe o que você está fazendo? Você está se antecipando. Oh, coração precipitado. Sabe por que você sofre? Porque você é muito precipitado. Você vê um sangue de bode e já acha que é o José. Você vê uma veste rasgada e já acha que o homem está rasgado. Ei, me rasgou, pois
sua veste e o sangue nem é dele. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Para de botar esse coração para fora do peito, guarda ele, não se precipite. Sinais vão. E agora ele chora, chora, chora. E no texto até o capítulo 45 vão aparecer mais menções a Jacó do que a Israel, nome que Deus tinha lhe dado quando lhe fez a promessa. Sabe por quê? Nós damos às pessoas a autoridade que elas têm de nos chamar. Deus falou que você é Israel, mas quando você tem comportamento de derrotado, vão te voltar a chamar pelo nome antigo. Ele ia na padaria, outrora era bom dia, seu Israel, agora é bom dia, seu Jacó. Porque seu comportamento não é de quem tem promessa. Seu comportamento é de quem tem o filho da promessa morto. Então você não é Israel, você é? Há outras menções de Israel, mas as menções diminuem. Do capítulo 37 ao 45, ele aparece no texto muito mais como Jacó do que como Israel. Olhe para quem está ao seu lado e pergunte: quer esperar como? Como Israel ou como Jacó? Responde Israel. Como é que você quer esperar? Espere como Israel. Glória a Deus. Espere como Israel. Você não sabe qual é o dia, mas sabe que está vivo. Não sabe qual é a hora, mas sabe que está vivo. Alguém está olhando para você e está tentando te desdenhar porque o teu filho da promessa sumiu. Faça como as mães da Sé. Eu acho lindo aquelas mulheres. Enquanto elas não veem o corpo, elas continuam procurando. Olha para quem está ao seu lado e diz: enquanto não vê o corpo, continue procurando. Ele diz que o coração dele desmaia porque ele não crê mais. Mas no capítulo de número 45, no versículo de número 26, trazem uma notícia. E a notícia é: eles disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Deixa eu te falar uma coisa. Você está chorando por gente que está rindo e você não sabe. Com isto, o coração lhe ficou sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Eu não vou enganar não, irmão. Tem hora que quando o coração está tão doído, nenhuma palavra como essa te levanta, você vai para casa triste. Só que eu vou te dizer que este culto não se encerra nas minhas palavras, não. Sabe aonde este culto vai se encerrar? Versículo de número 27. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José falara, e vendo, diga vendo! Olha para cá porque eu vou te falar uma coisa séria. Deus sabe quando você não acredita, mas ouvindo! Aleluia! Irmão, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que se comigo falando e você ouvindo, se nem assim você está crendo, fique ciente que o Deus que te faz ver colocará um segundo sinal diante do teu caminho. A Bíblia diz que coloca diante dele carros que José enviara para levá-lo. E quando ele sai da tenda, ele contempla diante dos seus olhos o quê? Carros, 3, em tempo de fome, 3 carros. A Bíblia diz que dentro dos carros tinham muda de veste, prata, ouro, talento, comida, especiarias. A Bíblia diz que vendo ele aquilo, creu. Sabe o que Deus está dizendo? Desde o dia que você ficou deprimido, você entrou na tenda. Não é que Deus não está fazendo, é que Deus faz as coisas do lado de fora e você só quer ficar do lado de dentro. A Bíblia diz que quando Deus faz uma promessa a Abraão, o primeiro convite de Deus a ele é: sai da tua. Quer ver as coisas de Deus? Sai dessa tua posição de depressão, sai desse comodismo. Irmã Camila, você está falando isso porque você não sabe o que eu sofro. Não sei, nem posso saber, já basta o que eu sofro. Mas estou te dando um conselho. Entra na tua casa, abre as janelas, acende a luz, passa um pilão pela água fervendo, prepara-te a tua roupa e vem para o culto. Deus está dizendo: vai ver o que eu estou fazendo lá de fora, vai ver os carros que eu estou enviando do lado de fora. Ele contempla os carros e a Bíblia diz que ele vê os carros. E quando ele vê os carros, o espírito dele reviveu. E o verso 28 disse: e disse Israel. É o único texto que fala e disse Israel, porque o restante está aí. Disse Jacó, e disse Jacó, e disse Jacó. Mas o verso 28 a Bíblia diz: e disse Israel. Basta. Ainda vive o meu filho José, e eu irei, e o verei antes que eu. Quem está escrito aí? Antes que eu? Mas peraí, seu Jacó. O senhor já não disse que estava morto? Rapaz, o que eu falo em tempo de crise não se escreve. Olha quem está ao seu lado e diz: o que eu falo na luta
se está vivo, eu também estou vivo. Sabe o que Deus está dizendo? Que você que decidiu morrer, vai voltar a viver a vida de uma forma abundante. Quando eu prego esta palavra, eu não tenho pretensão nenhuma, apesar de saber que a palavra é independente, que através dessa palavra você vai sair daqui pulando. Sabe por quê? Porque tem estágios na nossa vida que a gente ouve isso aqui e sai pulando. E quando chega em casa e a gente vê o estado da coisa, a gente para de pular na hora. Aleluia! Só que o meu Senhor me trouxe aqui. Quando Ele põe essa palavra na minha boca, Ele está querendo dizer que não vai fazer o nosso espírito reviver só apenas com o que ouvimos. Mas a Bíblia diz que o espírito de Jacó reviveu, de Israel reviveu quando ele se prepare para ver o que Deus vai fazer. Se prepare para ver o que Deus vai fazer. Você vai ver assim mesmo. Se você crê que a partir de hoje tem uma mudança, glória a Deus. Mas se a mudança não for hoje, e você estiver menos crente do que ontem, eu não tenho medo de dizer, fiel é o que fez a promessa, você vai ver assim Deus. Mas Camila, como é que eu sei que uma promessa é de Deus? Quando ela se cumpre. Vou te dar um conselho. E como que eu faço para ver ela cumprida? A decisão é sua de como você vai esperar. Se você vai ser Israel ou se você vai ser Jacó. Mas Camila, não tem nenhum manto de remanto de canto de calabasúbia para eu poder saber se é de Deus ou não? Só sabemos se foi Deus que falou quando ela se... E até lá, irmã Camila, eu não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Até lá o Senhor está dizendo, primeiro, aprenda que sinais vêm, mas a promessa continua de pé. Entenda que conforme você for chegando à promessa, os sinais vão se intensificar. O que vale mais, uma túnica colorida ou 3 carros na porta? Só que Deus está dizendo, para ver sinais maiores você vai ter que sair de casa, porque túnica você tem em casa, carro você só ganha do lado de fora. Não permita que as pessoas mudem o teu nome porque o filho da tua promessa se perdeu. Você que decide como será chamado nas ruas. Se é o neguinho, se é neguinha, se é o cachaceiro, se é a viciada, ou se é aquela a quem Deus fez uma promessa, ou se é aquele a quem Deus fez uma promessa. Escute, porque eu vou lhe dar um conselho prático. Não deixe as pessoas te chamarem por um nome que Deus não te chama mais. Teu nome é Israel. Teu nome é cura. Teu nome é libertação. Teu nome é restauração. Sabe o que Deus está dizendo? Viva uma vida coerente com a promessa que eu te fiz. Não é com o sinal que eu estou te dando, é com a promessa que Deus falou que dentro da tua casa aquele bêbado é um pastor? Compra uma gravata, vai que acontece. Deus falou que esse teu filho é um pregador da palavra? Para de dar tênis de 12 bola para ele. Compra uma Bíblia de estudo. Vive uma vida coerente com a promessa. Mas ele não quer saber de mim para nada. Mas quando Deus me faz uma promessa, não importa o que as pessoas determinaram para as suas vidas. Importa o que eu já determinei para a vida delas. Mas Camila, por que Deus salva dentro da minha casa a gente que não quer nada com ele? Porque eu já quis com Deus antes dele querer uma coisa com Deus. A Bíblia diz que a mulher cananeia clamava diante do pé de Jesus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Certo? Pela colocação da palavra seria: tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente demoniada. Mas ela não estava lá, e Jesus não trabalha para quem não aparece. Tem misericórdia de mim, que é minha. Ele está dizendo: faz por mim a libertação da minha filha. Porque ela não te adora, ela está endemoniada, mas eu estou te adorando. Mulher não vem pegar o ponto de filhos dele e dar os nossos cachorrinhos. Ela diz: sim, Senhor, o que convence não é migalha. Eu, sim, Senhor. Aí depois de ser chamado de cachorro, dizer: eu concordo. Sabe o que ele está dizendo? Quando ela chama ele de Senhor, filho de Davi, ela está dizendo: os filhos não te receberam, mas a cachorra que sabe quem tu és. Ei, escuta isso aqui. E a Bíblia diz que ela recebe uma vitória para a filha dela. Mas a vitória dela era ter a filha liberta. Jesus fez aquilo pela filha dela ou por ela? Pela filha dela ou por ela? Tem gente que quando você chega em casa diz assim: estava fazendo o que lá? Você está maluco? Eu não estou nem aí não. Aí você ainda cai e pode profetizar para ele. Não se pode profetizar para quem não tem ouvidos. Aí a gente profetiza assim: tu vai ser um pastor bom? Não vou ser nada. Não vou ser nunca. Só que o Senhor está
causa deles, eu estou fazendo por causa de... Coisa que eu acho mais linda, Mateus capítulo 15 e 21, quando fala dessa cananeia, a todas as pessoas que Jesus curou, sendo israelitas ou judeus ou judias, ele dizia, filho, filha, vai em paz. Mas quando ele deu vitória à cananeia, ele disse, mulher! Sabe por quê? Ela não era filha porque era cananeia. Mas ele deu vitória a si mesmo. Sabe por quê? Não foi ele que entrou no caminho dela, foi ela que entrou no caminho dele. Para fazer isso tem que ser mulher. Sabe o que ela está dizendo? Ou no caso, o homem. Com isso Deus me deu uma frase. Sabe qual? Quando ele entra no meu caminho, ele faz na minha vida o que ele quiser. Amém? Amém. Mas quando eu entro no caminho dele, ele faz por mim até o que ele não tinha que fazer. Tem muita gente que é filho. Olhe para cá porque eu sei para quem eu estou pregando. Tem muita gente que é filho, que não precisa fazer nada para receber o que Deus já determinou. Isso faz parte das escolhas de Deus. Tem gente, meu irmão, que Deus marca assim. Deus diz, vou fazer. O camarada pode fazer tudo que não presta, não fala. Ele vem quebrado, vem arrebentado, porque se Deus falou, Deus faz. É decisão dele saber como vai escolher, como nós, como vamos esperar. Mas a Bíblia diz que Jacó virou Israel e ele disse, basta. Ainda vive o meu filho José e eu irei. Disposição para ver cumprido. É impossível não falar de Caleb. Cabelo branco, Josué repartindo as terras. Não é possível que o cacareco do Caleb vai levantar para exigir terra. Ele levanta no meio da mocidade. Josué, me dá o que é meu. Não foi à toa que ele bradou, sabe por quê? Ele já estava ficando esquecido naquela história. Sabe quando vão te esquecer? Quando você deixar. Me dá o que é meu. Talvez Josué pensou, mas tu já está velho. Mas antes dele falar, meu irmão, ele já abriu a boca e disse, como nos dias em que me foi feita a promessa, aqui estou eu. Ele está dizendo, sabe o quê? Meu cabelo pode não ser mais preto. Meu buque pode não ser mais forte. Minhas pernas talvez não sejam mais resistentes. Mas o meu coração está aceso como no dia em que ele me fez a promessa. Sabe o que eu quero falar aqui? Pra gente que está achando que o fio do cabelo branco vai roubar a alegria de ver a promessa cumprida diante dos olhos. Eu quero pregar para um bocado de gente aqui, cara de pau, que nem eu, que tem coragem de chegar diante do altar de Deus em dada época da vida e pensar, se não fez até agora, também não tem nenhum problema se não fizer de novo. Deus está dizendo, tenha disposição para ver o que eu falei que vou fazer. Tira a Bíblia do teu colo, a bolsa do teu colo, vai pegando na